A paz do Senhor. Vamos falar hoje sobre o significado de Elohim. Elohim significa deuses. Eu vou tentar ser bem direto, irmãos. Eu não gosto muito de enrolar, de querer. Eu gosto de ser bem direto. Então vamos ser bem direto, bem franco, tá? Pra gente ganhar tempo. Não detesto enrolação. Então vamos direto ao ponto. Elohim é plural da palavra El. El significa Deus. E Elohim é o seu plural. Logo, subentende-se que Elohim significa deuses. Só que Elohim é uma palavra polissêmica, que tem vários significados. E o que vai determinar o seu real significado em um texto é o seu contexto. Ou seja, Elohim, por exemplo, a nossa palavra língua. Língua, quando eu digo eu mordi a língua, eu estou falando que eu mordi um órgão do corpo humano. Quando eu digo Maria tem a língua grande, eu estou falando que Maria fala muito. Quando eu pergunto quantas línguas você fala, eu estou perguntando quantos idiomas você fala. Então Elohim é como se fosse a palavra língua. Ela tem vários significados, ela é polissêmica. O que vai determinar o significado dela é o contexto que ela está inserida. Você vai analisar o contexto e vai saber o que ela significa. E por que Elohim tem vários significados? Ora, o idioma judeu, especialmente da formação bíblica, na chamada Torá, né, o que nós chamamos de Pentateuco, era um idioma pobre, possuía cerca de 7.000 palavras. É um idioma pobre de quantidade, porque, por exemplo, o português estima-se que tem mais de 200.000. Então, 7.000 palavras eram poucas as palavras. Então, eles precisavam ter uma riqueza de significado em suas palavras para expressar suas ideias. E aí a palavra Elohim, ela entra nesse contexto, ela é polissêmica. Você vai precisar entender aonde essa palavra está inserida, qual frase, qual contexto, qual história, qual ideia, para saber o que ela significa. Então, por exemplo, na própria Tanar, né, na própria Torá, a palavra Elohim, ela tem vários significados. Ela pode significar coisas gigantescas, fenômenos da natureza, uma pessoa poderosa, um rei, um anjo, deuses, e pode significar também um único Deus criador dos céus e da terra. Um exemplo disso está em Êxodo capítulo 20, versículo 6, que fala quando um escravo ele queria, chegava o tempo da sua alforria, mas ele queria continuar com seu dono, com seu senhor, ele era levado aos juízes, e lá o termo usado é Elohim. E os juízes, através de uma cerimônia, concediam, furavam a orelha desse escravo. E esse escravo agora ele dizia assim, olha, eu quero continuar com o meu senhor, por livre e espontânea vontade. Então levava aos Elohim. Elohim ali, pelo contexto, é juízes. Você vai ver também em Êxodo 9:28, que fala de uma grande tempestade. E lá usa o termo Elohim. Então, assim, os fenômenos da natureza, pessoas importantes, mensageiros, deuses e o único Deus criador. Essa palavra Elohim aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai dizer Bereshit bara Elohim. O famoso texto, né? O famoso Bereshit, que todo estudante de hebraico aprende. Bereshit bara Elohim, et hashamai veit haaretz. Lá vai aparecer Elohim, Deus, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí, por que é usado Elohim e não El? Muitos linguistas, muitos estudiosos acadêmicos, a maioria entende por que se usa Elohim para o nosso Deus e não El. Porque Elohim também era usado como plural majestático, plural de majestade, para dizer que era alguém especialmente grande, especialmente formidável. Então se usa Elohim para o nosso Deus para dizer como ele é grande, como ele é Deus dos deuses, né? Diríamos assim. Eu discordo que seja só isso e acredito que Elohim está intimamente ligado à Trindade, à triunidade, à triunicidade. Por quê? Porque em Gênesis 1 fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos em João, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, que o Filho estava na criação. Nós vemos em Gênesis capítulo 2 que o Espírito Santo estava na criação. E nós vemos lá em Salmo 33, 6, que o Pai estava na criação. Então nós temos na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o três. Então quando fala no princípio criou Deus, eu entendo que está se referindo à Trindade, à triunicidade, aos três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ambos estavam na criação. E aí eu estou me apegando ao argumento teológico e ao argumento bíblico. E linguisticamente também as pessoas que concordam com Elohim
significando a Trindade, nós nos apegamos também ao aspecto linguístico, porque no hebraico existe 3 números de flexão gramatical: dual, plural e singular. Dual no português não existe, tá? Então, talvez você nunca ouviu falar do dual, mas é uma flexão gramatical no hebraico. Então, quando nós temos a palavra Elohim no plural e não temos indicativa no texto da quantidade de sujeitos ou da quantidade de objetos ou de acontecimento de fenômeno, não temos a quantidade específica no texto, entendendo pela gramática que suas flexões gramaticais são 3, com um argumento teológico, veja bem, de que a criação teve a participação dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entendo que Gênesis 1:1 está falando da Trindade. Então, esse argumento aí que está sendo usado por aí de que o nosso Deus Criador, ele é polissêmico, isso é uma inverdade. Isso é coisa de quem não conhece essa doutrina cristã, especialmente a doutrina cristã da Trindade. Como todas as doutrinas, ela foi sistematizada depois de um longo período da escrita bíblica, mas isso não significa que ela não esteja na Bíblia. Então, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tem uma explicação mais detalhada no meu blog. Quem quiser, procura lá, Apologeta Diego Fernandes, Blogspot. Deus abençoe a todos. Ótima tarde.